teologia, né? Então, para São Tomás, nós temos dois tipos de ciência. Ciência arquitetônica e ciência subalterna, né? Qual que é a definição de ciência subalterna? A que precisa do princípio que provém de uma outra ciência? Ela parte de certos princípios, né? Mas ela não sabe justificar esses princípios. Esses princípios são justificados, são conhecidos por uma outra ciência. E a ciência arquitetônica é a ciência que conhece os seus próprios princípios. No caso, tratando aqui de conhecimento humano, qual que é a ciência arquitetônica? Por excelência. A filosofia? É a filosofia. Porque todos os conhecimentos humanos usam os princípios lógicos, né? O princípio de não contradição, o princípio de identidade, ter ser excluído, etc. Só a filosofia sabe justificar esses princípios. Bem, agora tratando de ciência teológica, o que nós devemos dizer? Onde que está a ciência teológica arquitetônica e onde que está a ciência teológica subalterna? Então está em Deus. A ciência teológica arquitetônica está em Deus e na visão dos santos, né, que o contemplam. Então, eles têm evidência dessa ciência, né, de toda a ciência, inclusive, é claro, dos seus princípios. Agora, a ciência teológica subalterna está no teólogo aqui que está aqui sobre a face da Terra. Né? Por quê? Porque ele raciocina a partir de princípios. E esses princípios são os dogmas, podemos dizer. Né? É aquilo que Deus revelou. Mas ele sabe justificar esses princípios, torná-los evidentes? Não. O teólogo, aceita esses princípios pela fé. Certo? E existe alguma outra ciência arquitetônica? Assim, alguns autores dividem o conhecimento humano em certos graus, estabelecem uma ciência arquitetônica para cada grau. Mas a ciência arquitetônica por excelência, a qual cabe conhecer todos os princípios, sem exceção, é só a filosofia. Isso no que diz respeito ao conhecimento humano, né? Então, nós poderíamos dizer que existem ciências arquitetônicas relativamente a um grau de conhecimento. Mas a ciência arquitetônica absoluta, vamos dizer assim, é a filosofia, o plano do conhecimento humano. Então são graus assim de... Sim. Então todas as outras são
São arquitetônicos por em relação a analogia. outras. Arquitetônica em relação a outras. Por exemplo, a matemática é arquitetônica em relação à música. Então, a ciência revelada por algum santo, ela não seria subalterna em relação à ciência de Deus? Conhecida por Deus? Exemplifique, só para ficar... Não é uma questão, não sei exemplificar, mas é porque, por exemplo, a Suma é uma ciência arquitetônica, só que ela não compreende tudo que existe em Deus, toda a ciência de Deus, correto? No caso, a Suma Teológica, o Santo Tomás, enquanto estava aqui na Terra, ele tinha uma ciência subalterna, ciência teológica subalterna. Arquitetônica, no plano da teologia, é só Deus e quem vê a Deus. Só esses é que têm a ciência arquitetônica, teológica. Agora, os teólogos, todos aqui, têm ciência teológica subalterna, porque eles não podem justificar ou evidenciar os princípios que eles utilizam. Esses princípios são aceitos por fé. Pela fé. Então, é como se a Suma para São Tomás fosse que ele teve a revelação, né? É uma ciência arquitetônica, só que para a gente que lê é uma ciência subalterna. Para a gente Não. Inclusive para Santo Tomás é subalterno, porque ele não tinha evidência. Ele, por exemplo, ele partia do pressuposto de que Deus é unitrino. Mas ele tinha evidência disso? Não, ele aceitava pela fé. Quem tem evidência é só Deus. Só Deus tem a ciência arquitetônica. Eu creio que, com relação à teologia, seria isso, né, o mais importante para ser recordado. Então, a teologia, vamos dizer assim, é um saber que participa do saber de Deus. Mas é um saber deficitário, evidentemente, porque é um saber apoiado na fé, não na visão. Sobre Deus, nós vimos que Santo Tomás recusa o argumento ontológico, chamado assim foi chamado assim por Kant, né? Mas é o argumento de Santo Anselmo. E qual é o argumento de Santo Anselmo? Quem poderia apresentar para nós o argumento de Santo Anselmo? Nada além da perfeição de Deus, não? Exato. Se Deus é o ser que possui todas as perfeições, né? O ser do qual não se pode pensar nada de maior, mais perfeito, E nem é composto. então ele inclui a perfeição da existência. Esse é o argumento de Santo Anselmo. Então ele existe. A própria ideia de Deus como ser do qual não se pode pensar nada de maior inclui a existência. Senão, se ele não existisse, ele não seria o ser do qual não se pode pensar nada de maior. Tem que ser. Tem que ser. Esse é o argumento de Santo Anselmo. Agora, Tomás o rejeitou. O rejeitou, né? Rejeitou.
Por que ele o rejeitou? Ele já parte do pressuposto que se eu penso nessa ideia, ela tem que existir. Algo assim. Eu diria que o pressuposto aqui está certo, porque atenção, hein, se eu tivesse como ter acesso a essa ideia do ser perfeitíssimo, logicamente ele teria que existir. Mas o que Santo Tomás rejeita é o seguinte: como é que Santo Anselmo chegou a essa ideia do ser perfeitíssimo? Qual é a justificativa que ele dá para essa definição de Deus? Santo Tomás chega a dizer, né? Santo Tomás vai dizer que é pelos efeitos, mas aí já vai ser Santo Tomás. Santo Anselmo simplesmente estabelece a ideia e conclui que deve existir. Ele fala parecendo com Hã? ele falou tá parecendo com a própria coisa que o Tomás fala depois. Pois é, exato. Mas o problema é o seguinte: como é que eu sei que existe um ser perfeitíssimo? São Tomás vai dizer o seguinte: todo mundo, aliás, Santo Anselmo, um dos argumentos de Santo Anselmo seria esse: todo mundo concorda que Deus é o ser perfeitíssimo. Mas Santo Tomás lhe responderia: todo mundo diz que Deus é o ser perfeitíssimo porque foi educado assim, né? Quer dizer, a ideia como tal não tem uma justificativa. Por que deve existir um ser perfeitíssimo? Ou por que eu tenho que chegar a essa ideia de ser perfeitíssimo? Se eu chego a ela, logicamente eu chego ao mesmo tempo à sua existência, mas eu não consigo chegar a ela, diz Santo Tomás. Como que eu vou justificar, né, esse acesso a essa ideia? Houve um monge que replicou a Santo Anselmo, o monge Gaunilio, e ele argumentou nesse sentido aqui. Ele argumentou assim: o fato de eu conceber uma ideia não significa que essa ideia deva existir. Existe uma diferença entre o plano ideal e o plano real. Se eu concebo uma ideia de uma ilha perfeitíssima no meio do Oceano Atlântico, isso não significa que ela deva existir. Mas aí Santo Anselmo respondeu a Gaunilio: a ilha, na verdade, dizia Santo Anselmo, não é o ser perfeitíssimo, é um ser perfeito relativamente, como ilha só, mas o ser perfeitíssimo não é. Então essa conclusão só vale, a conclusão da existência só vale para o ser perfeitíssimo. E Santo Anselmo aqui tinha razão, tá certo? E Santo Tomás, em parte, concorda com Santo Anselmo, porque Tomás vai dizer que a essência de Deus implica a sua existência. Essência e existência em Deus são uma coisa só. Agora, o problema de Santo Anselmo, segundo Santo Tomás, é esse, é o de ter acesso a essa ideia. Como que eu posso justificar essa ideia do ser perfeitíssimo?
se eu pudesse justificar essa ideia, logicamente, eu teria que concluir que existe. E Santo Anselmo não dá essa justificativa querida por Santo Tomás. Nós dizemos que Deus é um ser perfeitíssimo, mas dizemos isso por fé, porque nos ensinaram. Como justificar? Aí então que Santo Tomás diz que eu não posso provar Deus a partir da essência de Deus. Porque a essência de Deus é inacessível para mim. Santo Anselmo queria fazer isso, né? Provar Deus a partir da essência, da definição de Deus. Como é que eu posso provar Deus segundo Tomás? Pelos efeitos. Eu não tenho acesso à essência de Deus, mas eu tenho acesso ao que acontece no mundo, tá certo? E aqui se trata então de saber se o que acontece no mundo exige um ser que cause, né, esses fenômenos mundanos. Aí põe em xeque na tentativa de que nada se move, nada acontece sem a vontade dele. Quer dizer, uma tragédia na Ásia, não tem o dedo dele, não pode ter o dedo. Aí é o problema do mal, né? É o mal. Que tem que existir para confirmar isso, tudo bem. Agora, a questão do mal é um problema grandíssimo. Santo Tomás procura responder na questão 2, nós até passamos por esse artigo, na questão 2, em que ele trata rapidamente do problema do mal. Vocês se lembram qual que é o artigo lá, como que ele desenvolve a argumentação? Ele diz o seguinte: um contrário limita o outro, não é? Deus é o bem infinito, mas existe o mal no mundo. Então, se existe o mal no mundo, esse mal limitaria Deus e Deus deixaria de ser o bem infinito. Então Deus não existe como bem infinito. E qual que é a resposta que ele dá? Porque não existe um mal sobre o infinito que contrapõe o oposto do bem infinito. Não, essa é uma pergunta é uma resposta mais metafísica, mas a resposta que ele dá nessa questão ainda não é essa, mas é uma resposta já que Seria que o mal é um acidente nas criaturas que estão. ele diz, ele aqui evoca Santo Agostinho, que no seu Inquiridium O mal não é resolveu o problema do mal. Ele diz o seguinte: Deus, sendo onipotente e bom, jamais permitiria o mal se não pudesse tirar do mal um bem maior. Então, a resposta de Tomás foi a seguinte: quer dizer, o mal existe, depois nós vamos estudar, o mal é carência de bem, mas essa carência existe e ela causa dano, tá certo? Mas como é que Deus, sendo o bem infinito, poderia permitir algum dano? Uma carência
de bem nociva, né, que causa dor, sofrimento. Isso não destituiria a ideia de Deus como bem infinito? Segundo Tomás, não. Por quê? Porque Deus inclui o mal, vamos dizer assim, na sua providência, para daí tirar bens maiores. Essa é a resposta dele. Essa é a resposta dele e da teologia clássica, vamos dizer assim. Hoje, muitos levantam uma série de questões, né, contra essa visão. Mas aí, aqui nós estamos entrando num problema muito espinhoso. Mas aí, se eu digo então que o mal não está sob o controle de Deus, o que eu tenho que dizer então? Não controla tudo. Exatamente. Eu tenho que limitar o poder de Deus. E é isso que alguns teólogos hoje fazem. Quer dizer, para salvar a bondade divina, limitam o poder de Deus. Agora, para Santo Tomás, Deus é bondade infinita e é poder infinito. Mas se Deus não controla o mal, como que Jesus ia falar que o mal nunca ia prosperar sobre a igreja? Vamos dizer assim, segundo a visão de uma certa teologia hoje em voga, Deus estaria trabalhando para superar o mal, fazendo todo o possível para superar o mal. E um dia, vamos dizer assim, a fé é essa, que um dia ele conseguirá superar todo o mal. O que contesta esse ponto de vista, meu ver, Padre, é o seguinte: se ele tem o poder daqui a pouco acabar com o mal, ele já teria acabado. Ele está trabalhando para acabar com o mal? Segundo essa visão, ele está trabalhando, mas vamos dizer assim, a criação opõe uma resistência ao próprio Deus. Entende? Então ele está fazendo todo o possível, mas demanda tempo. Tá certo? O trabalho de Deus demandaria tempo. Então esse mal que acontece no mundo seria um mal não querido por Deus, evidentemente, mas também não permitido. Seria um mal que acontece contra a vontade divina, não é? Deus tolera, mas sabendo que um dia vai superá-lo. Mas o fator tempo aqui seria imprescindível. Pode se argumentar que ele proibir o mal seria proibir o livre-arbítrio, isso seria uma atitude maligna, impedir o livre-arbítrio? Pois segundo a visão de Agostinho, de Tomás, da teologia clássica, o livre-arbítrio é um bem excelentíssimo. E se Deus acabasse com o livre-arbítrio para evitar o pecado, seria um mal muito maior do que permitir que o livre-arbítrio se exercite, mesmo com a possibilidade de pecar. Tem até uma frase do Santo Agostinho, se não me engano, Deus te criou sem você, mas não quer salvar sem você. Agora aqui, essa questão do mal aqui nós não podemos aprofundar muito, mas fica claro o seguinte: para Tomás, Deus está no controle de tudo. Então nós devemos dizer que Deus não quer o mal, mas quer permitir. Isso para Tomás. A vontade do homem é importante. Para Deus. Sim, mas aqui o outro problema é esse: não reduzir o mal só ao livre-arbítrio, porque tem males aí que não dependem do livre-arbítrio. Eu estou olhando o ceticismo. Sim. Uma Uma doença, por exemplo, terremoto, isso não depende do livre-arbítrio.
ele que em cada mal, Deus permite punição para extrair o bem. Por exemplo, assim, um grande desastre ecológico é para ensinar que nós temos que piorar esse mundo inteiro. Os excessos das chuvas, das tempestades, etc, etc, etc. Nós temos que tirar lições disso aí. Tomás vai nessa linha. E ele fala assim, Deus só permite o mal para tirar um bem. Agora, esse bem nós só podemos vê-lo completamente só quando o plano todo de Deus for arrematado. A gente pegar a peste negra, por exemplo, quantas lições Deus está aí daqui? Matou gente para metade da humanidade foi dizimada. Mas daí ocorreram muitas lições interessantes. Só se a gente caminhar muito. Agora, o que os teólogos, alguns teólogos, não são todos, mas alguns teólogos atuais opõem a essa visão de Tomás é o seguinte: será que Deus seria bom se ele, podendo evitar o mal que causa, em certos males causam tanto sofrimento, podendo evitar o mal, ele não faz, ele o permite? Isso não derrogaria a bondade divina? Então, esses teólogos, para salvar a bondade divina, limitam o seu poder. Por exemplo, o holocausto. Por exemplo, um filósofo como Hans Jonas diz que não podemos acreditar em Deus do mesmo modo, e ele fala aqui em nome da sua fé hebraica. Não podemos acreditar em Deus do mesmo modo como acreditávamos antes do holocausto. Eu ia falar, mas o holocausto serve para evitar que haja um monstro. Mas aí a questão que se levanta é a seguinte: Deus não poderia ter evitado isso de outra maneira? Não poderia ter ensinado a humanidade de outra maneira? Mas, Adelino, o mal não seria um mal sob a nossa concepção? Sem dúvida, o mal, o que nós chamamos de mal é sobretudo um mal do ponto de vista humano. Mas aqui está a questão: o ser humano sofre. E às vezes sofre tenazmente o mal. E às vezes a gente diz, né, há males que vêm para bem. De fato, há males que vêm para bem, que educa, etc., faz a gente amadurecer, etc. Mas existem, essa é que é a questão, existem certos males que parece que vêm para destruir. Não é só para educar, é para destruir mesmo. A pessoa perde a fé, perde tudo. É o peso da lição também, né? É aquela interessantíssima declaração do Ratzinger, visitando o campo de concentração. Meu Deus, onde é que você estava? Muito interessante. É a pergunta que todos nós fazemos, né? Onde é que você estava? Quer dizer, a gente teorizando aqui sobre o mal, tudo bem, mas quando o mal atinge a nossa carne, a gente faz essa mesma pergunta: onde que está o Senhor? O Pai Nosso não acha que a questão da negação é o fato de muitas vezes o mal partir de uma única pessoa, de umas poucas pessoas, e elas atingirem multidões. Ontem, no Texas, o senhor entrou na igreja e matou 26. Pronto. Quer dizer, o mal nasce de um, mas a consequência é muito fácil. Pois é. E aqui é um argumento até dos ateus, né? Mas isso aí é o mal do livre-arbítrio, esse homem que exercitou mal o seu livre-arbítrio. Mas o que os outros tinham a ver com o livre-arbítrio desse homem? É a questão. A minha indagação que faz aos que ofendem a natureza, quer dizer, na hora de pagar as consequências, são os inocentes que pagam. Geralmente os que ofendem a natureza. Agora, o catecismo da igreja segue Tomás. A igreja segue Tomás. Sim, segue Tomás. O catecismo da igreja segue Tomás. Se vocês forem ler lá sobre o mal, né, está lá, inclusive, a frase que Tomás usa na Suma Teológica: Deus, sendo bom, onipotente, sábio, jamais permitiria o mal, se não pudesse tirar daí um bem maior. A nossa visão, então,
esse mal profundo, não poderia ser, pela nossa própria falha do pecado, não compreender um atributo que Deus compreende? Pois é. Nós encaramos o mal. Tomás argumenta nesse sentido, quer dizer, Deus tem um plano e nós não temos a visão de todo esse plano. Então, dentro do plano total de Deus, vamos dizer assim, não existe mal a não ser o mal da criatura que pode rejeitar Deus, entende? Livremente. Fora disso, não existe mal. Todos os males, vamos dizer, são males aparentes. São males associados à matéria só. São males, vamos dizer assim, em relação a esta vida aqui, não é? São males relativos, por exemplo, a certos bens que a gente gostaria de ter aqui, não alcançamos, não é, etc. Mas não são males diante, vamos dizer, da vida eterna. O único mal diante da vida eterna seria o mal da recusa de Deus. Você é apartado. Sim, mas aí a questão é espinhosa, mas aí a gente pergunta, mas por que então nascem criancinhas aqui para morrer logo de câncer? É uma questão espinhosa. Muito espinhoso. Sim. Bom, se pensar sobre a subespécie eternidade, o mal ele converte para nada. Tomás vai nessa linha. Agora um outro teólogo, Queiruga, né, ele escreveu um livro sobre o mal. Ele diz que tem dificuldade de ver assim, como Deus poderia tirar algum bem de certos males atrozes. Então, ele prefere limitar o poder de Deus. Ele, seguindo mais ou menos Simone Weil, por exemplo, ele diz que ao criar o mundo, Deus conferiu uma autonomia tal à criação, que a criação lhe opõe resistência. Sim. Padre, eu tenho dificuldade ainda de entender o que é gnose, mas esse argumento, esses filósofos que tentam limitar o poder de Deus não encarariam como gnose, pois eles estão se colocando como se tivesse a mesma inteligência divina? Não, da perspectiva deles aqui não é gnose, assim, não é gnose. Para ele é o seguinte: tudo aquilo que nós não podemos entender, pelo menos assim, ter uma perspectiva de entendimento, ver algum sentido, não precisa esgotar tudo, evidentemente. Então, se a gente não pode ver nenhum sentido na coisa, dificilmente a gente poderia justificar aquilo dizendo, então Deus vê esse sentido que eu não vejo. Ele não aceita esse tipo de argumentação. Isso para ele seria um fideísmo. A aceitação da limitação de Deus, portanto, Deus não sendo perfeitíssimo, as consequências disso não seriam maiores do que aceitar? Assim, entre aspas, né? Porque a visão deles assim, não é muito clara. Quer dizer, Deus é perfeitíssimo, vamos dizer assim, do ponto de vista moral. Perfeitíssimo. Agora, o Queiruga usa uma analogia. É uma analogia. Ele diz assim como não se pode fazer um círculo quadrado, Deus não poderia ter criado um mundo sem mal. Seria uma necessidade, faria parte do próprio conceito de criação. Tá certo? Por quê? Porque esse mal viria do ser finito da criatura e da autonomia que Deus quis dar a essa criatura. Mas só que Deus, com o tempo, iria tentando, vamos dizer assim,
trabalhar a criatura, convencer, no caso dos homens que têm consciência, etc. Convencer, um trabalho demorado, né, até se chegar à libertação do mal, lá no fim. Porque a nossa visão clássica de Deus é a seguinte: se Deus quisesse fazer chover pão aqui agora, ele faria. Para Queiruga não. Para Queiruga, Deus está fazendo já tudo que ele pode fazer. No momento. Porque já está no máximo. Sim. Da sua ação, entendeu? Padre, esses filósofos que eu citei aí, mais que contestam isso aí, eles raciocinam também do ponto de vista de que poderia Deus, ele próprio, desejar limitar seu poder e, portanto, dar o mal, aceitar, admitir o mal. Sim, muitos vão nessa linha. O Hans Jonas, por exemplo, o Hans Jonas, ele diz que Deus, ao criar o mundo, Deus renunciou ao seu poder. Ele diz exatamente isso. Renunciou ao seu poder e criou um espaço não divino. Mas esse seria o único modo de criar. Não haveria outro. Esse ponto é interessante. Mas aí, por exemplo, nós temos, supõe, as leis da física. Uhum. Né? O milagre seria um desvio da lei da física? Não sei qual é a lei da física. Esses teólogos, às vezes eles vão para o campo da física quântica e diz o seguinte, que no plano microfísico as coisas são indeterminadas, ou seja, existem várias possibilidades. Deus seria a mente que está determinando nesse plano microfísico. A ação de Deus é sobretudo aqui, onde as coisas ainda são indeterminadas. Ele está tentando determinar tudo para o melhor. Tá certo? Mas esse nível microfísico, ele não atinge imediatamente o nível macrofísico. Então, existem assim saltos quânticos, vamos dizer assim, mas isso é coisa mais rara. Deus levaria o mundo para frente através desses saltos quânticos, ou seja, saltos em que uma possibilidade escolhida por Deus lá no nível microfísico determinaria o nível macrofísico. Então, o que a gente chamaria de milagre seria uma espécie de salto quântico, né? Agora, esses milagres, assim como a Escritura narra, não é? De passagem do Mar Vermelho, dilúvio, etc. Esses milagres são vistos como lendas, né? Bem, aqui o assunto Graças a Deus não definiu nada. Ainda está em suspenso. A questão é debatida. Agora, a igreja oficialmente ensina a posição de Tomás aqui. Hoje, padre, quais são os grandes teólogos que... É possível falar que a igreja segue grandes teólogos, além de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho? Bem, a igreja, sim, no século XX aqui houve alguns teólogos que influenciaram o pensamento de papas, até do Concílio Vaticano II. O Vaticano II bebeu alguma coisa de Rahner, de Delibach, Congar. João Paulo II foi muito influenciado por von Balthasar. Ratzinger mesmo é um teólogo, ele não é um teólogo clássico, vamos dizer assim. Ele apresentou muitas coisas novas também, né? No século XX. Ele publicou aquele livro Introdução ao Cristianismo, fez um sucesso tremendo, e a linguagem ali não é uma linguagem escolástica. A introdução. Ele tenta entrar em diálogo ali com a ciência moderna, com
vamos dizer assim, o pensamento moderno de modo geral. Quando ele publicou aquele livro, ele é considerado um teólogo progressista. Né? Nossa, eu ouvi falar isso dele. Ele odiava os progressistas. Depois do concílio, vendo assim alguns frutos não desejáveis, né, do concílio, ele combateu esses frutos, combateu uma certa leitura progressista do concílio, né? Então ele passou a ser considerado conservador. Ele fala na biografia dele dessa mudança, né, que ele era bem considerado progressista. O que é ser conservador? Hã? Foi uma síntese, né? Ele fez uma. Ele conserva, vamos dizer, ele consegue conservar, a meu ver, Ele progrediu. que deve ser conservado, exatamente. Não, foi tipo assim, conservador. Porque a própria lógica do conservador é alguém que aceita as mudanças sociais, só que não quer ruptura. O que você é conservador? Por exemplo, ele aceitou muitas novidades, ele fez o pensamento teológico progredir, mas sem romper certezas fundamentais da fé católica, né? Agora, alguns teólogos como Hans King, por exemplo, esse aí negou a infalibilidade da igreja. Outros chegam a negar quase que a encarnação, no sentido que a igreja entende a encarnação, a ver mais como uma metáfora. Vai assim por diante. Aí já não se trata mais, esses já fugiram da teologia católica. Existe algum livro que tem a história mais recente dessa evolução teológica, principalmente do século XX? Tem um livro do Batista Mondin, é um bom livro de introdução. Os grandes teólogos do século XX. Ele elenca os teólogos católicos e os ortodoxos e os protestantes. Batista Mondin, os grandes teólogos do século XX. Mas ele aprofunda muito, não? Ele dá uma visão mais geral? É uma visão mais geral. Ele reserva mais ou menos umas 25 páginas para cada teólogo. Às vezes eu sinto a falta de ter primeiro uma visão geral do debate antes de entrar em especificidade, porque às vezes também não querem entrar em especificidade. Bem, mas nós estávamos falando de Deus, como que a gente prova Deus. Então não é partindo da ideia de Deus, porque como justificar a ideia de Deus, a essência de Deus? Nós não temos acesso a isso, segundo Tomás. Então nós só podemos provar Deus a partir de certas coisas que acontecem no mundo e que exigem uma causa fora do mundo. Essa causa fora do mundo é que vai ser reconhecida como Deus. Ou seja, essa causa ela reúne certos atributos, que são aqueles atributos que pela fé, né, todos reconhecem em Deus. E a primeira via, né, de acesso a Deus, então, seria a via do movimento. É a via preferida de Tomás, e ele diz expressamente, é a via mais clara. Movimento aqui, acho que ficou claro para todo mundo o que é movimento, né? Passagem da potência para o ato. Qualquer passagem da potência para o ato.
essa passagem da potência para o ato é possível só se houver um ato anterior que fundamente a passagem. E esse ato anterior, se ele passou da potência para o ato, ele precisa de um outro ato. E aqui na linha horizontal a gente poderia seguir indefinidamente. Nós temos que, para explicar então a origem, a fonte do movimento, e essa fonte deve ser um ato sem potência, um motor imóvel. Então a gente tem que romper com a linha horizontal e passar a pensar verticalmente. Quer dizer, temos que colocar uma realidade fora da série horizontal, uma realidade que seja só ato, motor imóvel, que seja a explicação da primazia do ato, porque o ato tem que ser primeiro em relação à potência. Então, vocês vejam, na série aqui horizontal, a gente poderia ir indefinidamente atrás do primeiro e nunca encontraria, porque não é? Um ato passou da potência para o ato. Esse outro ato que explica a passagem dessa potência para o ato é um ato que, por sua vez, também passou da potência para o ato, e assim por diante. Então a gente tem que colocar verticalmente um ato puro. Que interferiu nisso. Exatamente. Bem, do ato puro aqui, Tomás, do ato puro, né? O ato puro é a causa primeira também, ele deduz certas coisas. E o que ele deduz desse ato puro? Aí a ideia de Deus vai se formando, tá certo? É aí que a ideia de Deus, e vai ficando claro que essa ideia evidentemente, a ideia e a existência são a mesma coisa. O que se deduz do fato de Deus ser o primeiro motor imóvel, a causa primeira? Ato puro. Ele tem que ser ato puro, porque se ele tivesse alguma potência, teria de haver um outro ato para atualizar essa potência. Então teria de haver algo anterior, né? Então esse anterior é que seria o ato puro. De qualquer forma, nós temos que colocar um ato puro como princípio de tudo. Nada antes dele. Nada antes dele. Nada antes e nenhuma potência nele. Tem que ser pura atualidade. E se houvesse alguma potência nele, a gente teria que apelar para um princípio fora dele. Quais são as deduções aqui, os corolários? Dedução, eu prefiro usar o termo inferência. Quais são as inferências? Em primeiro lugar, que Deus não é corpo. Por que não é corpo? Teria sido formado de parte, né? Se fosse o corpo. Exatamente. Ele seria formado de partes e as partes estão como potência para a união, que seria o ato. Então, haveria potência em Deus. Se ele é formado de partes, ele poderia se desagregar. É potência de desagregação.
Tá certo? Então, o corpo é essencialmente potencial, uma realidade potencial. E Deus não pode ter nada de potencial, ele tem que ser ato puro. Então Deus não pode ser corpo. Depois, o que mais? Deus não pode ser também composto de matéria e forma. Por que não? Seria uma composição. Seria uma composição. Tá certo? E se há composição, há potência. Mas Deus não pode ter nada de potência. Depois, então, ele teria que ser forma pura, não é o que São Tomás diz. Por que forma pura? Eu não percebe nada das coisas dele. Aqui São Tomás ele raciocina com Aristóteles aqui, não é aquilo que não é matéria, é forma. Parece que não tem que saber a matéria dele. Então se nós excluímos toda matéria é potência, ele tem que ser então só forma. Né? Depois Tomás é levado a dizer que Deus não está em nenhum gênero. Por quê? Ele é espírito. Isso também tem um ponto de volta. Porque não tem um outro ser com um atributo comum Comum. entre eles, né? Exatamente. Vamos dizer, se Deus tivesse algum gênero, se estivesse em algum gênero, algum outro ser teria que ter algo em comum com Deus. E a diferença seria apenas a diferença específica entre eles. Mas por que isso não pode acontecer? Assim, Deus não seria infinito? Sim, mas não está claro ainda dizer assim, vai nessa linha aí. Mas qual que é o argumento? A simplicidade de Deus. Essa simplicidade, mas o argumento mesmo ainda não se formou, né? É isso aí, consulte aí.
Queimando a cabeça aí. Achou a questão aí? Sim, o artigo 3, artigo 5º, Deus está em algum gênero? É. Leia a resposta aí, onde responde. Respondo. Algo está em um gênero de duas maneiras. Ou de modo absoluto e próprio, como as espécies abarcadas por um gênero, ou por redução, como os princípios e as privações. Assim, o ponto e a unidade se reduzem ao gênero quantidade, como princípios. A cegueira ou qualquer outra privação se reduz ao gênero do seu hábito. Em nenhum desses dois modos Deus está em um gênero. Que Deus não possa ser espécie em um gênero pode-se demonstrar de três maneiras. É isso. Primeiro, porque a espécie constitui-se de gênero e diferença. A relação entre aquilo de que procede a diferença que constitui a espécie e aquilo de que procede o gênero é sempre uma relação de ato para a potência. O termo animal toma-se da natureza sensitiva, significada concretamente. Diz-se animal que possui natureza sensitiva. O outro termo, racional, toma-se da natureza intelectiva. O racional é o que tem uma natureza intelectiva. Ora, se o intelectivo está para o sensitivo como um ato para a potência, e o mesmo se dá com todo o restante. Como em Deus não se acrescenta potência ao ato, é impossível Deus estar em um gênero como se fosse uma espécie. Segunda maneira, porque o ser de Deus é sua essência, como se demonstrou. Se Deus estivesse em um gênero, seria necessário que fosse no gênero ente, pois o gênero designa a essência da coisa, sendo atribuído segundo a essência. Ora, o filósofo, no livro 3º da Metafísica, demonstra que ente não pode ser o gênero de coisa alguma, pois todo gênero comporta diferenças que não pertencem à essência desse gênero. Ora, não existe diferença alguma que não pertença ao ente, porque o não ente não pode constituir uma diferença, de onde se conclui Deus não está em gênero algum. Terceira maneira, porque todas as coisas que estão em um mesmo gênero têm em comum a quantidade ou essência do gênero, que lhes é atribuída segundo a essência. Mas elas diferem quanto ao ser, pois não é o mesmo o ser do homem e do cavalo, nem o ser deste homem e o daquele homem. E assim é preciso que todas as coisas que pertencem a um gênero tenham em si distintos o ser e a essência. Ora, em Deus não há essa distinção, como já se mostrou. Logo, Deus não está em um gênero como espécie. Então, a primeira razão é essa, porque o gênero está para a espécie como a potência para o ato. Nós temos aqui o gênero animal, e racional é um ato que se acrescenta ao gênero animal. Então, animal que é uma potência que recebe o ato racional. Se Deus fosse colocado num gênero, ele seria um ser, né, que receberia uma potência, um ser que tem uma comunidade com outros seres e que receberia um ato adicional em relação aos outros seres, assim como o ser humano recebe um ato adicional em relação aos demais animais. Mas em Deus não pode haver potência. Então se exclui que ele esteja em algum gênero. Os outros dois argumentos dependem de uma outra afirmação, que é a afirmação de que Deus é o seu ser.
E aqui como que nós provamos, como que Tomás prova que Deus é o seu ser? Porque ente não pode ser gênero de alguma coisa? Veja bem, essa argumentação aí depende desse outro argumento aí, que Deus é o seu ser. O homem é o seu ser? O ser do homem é a humanidade, né? O homem é a humanidade? Não. O homem não traz em si certas propriedades individuantes que não pertencem à humanidade. Por exemplo, ter olhos azuis, isso não pertence à humanidade. Então não há coincidência entre a humanidade como tal, né? Pertence à humanidade ter olhos, mas não ter olhos azuis. Então não há perfeita coincidência entre o homem, entre a cuidade, né, e o suposto. Tá certo? Exatamente. Então quer dizer que, não havendo identidade perfeita, não há, vamos dizer assim, o homem, de fato, aqui, ele não é vamos dizer, ele está numa relação de potencial para com a humanidade. A humanidade, a ela cabe ter olhos, mas não olhos azuis. Esses olhos azuis são um ato que não pertence à humanidade. Então existe uma relação aí de potência e ato entre humanidade e homem. E essa relação não pode caber em Deus. Não pode haver diferença entre deidade e Deus, porque senão haveria potência e ato. Tá certo? Então é forçoso dizer que Deus é o seu próprio ser. Deus é a deidade. E em Deus, vamos dizer assim, tudo que há nele é a deidade, se identifica com a deidade. Em mim não é? Os meus olhos castanhos, escuros, não são os olhos da humanidade quanto tal. Certo? Agora, se entre Deus e o seu ser há identidade, Deus não pode estar em nenhum gênero. Por quê? O que faz uma coisa estar dentro de um gênero? É a não identidade entre a coisa e o seu ser. O que faz vamos pegar o homem de novo. O que faz o homem estar dentro de um gênero? É a não identidade entre o homem e o seu ser. Dizer que é a existência de diferença
Existência de diferenças, exatamente. Essas diferenças em relação ao gênero são atos em relação à potência. Isso tudo, talvez aqui a coisa esteja abstrata demais, mas faz um sentido tremendo. Faz um sentido tremendo. Estudos reforçam, por exemplo, a verdade segundo a qual Deus é um ser único, incomparável. Não pode haver muitos deuses. Se houvesse muitos deuses, aí sim, Deus estaria dentro de uma espécie. Então o estudo... Existia a equidade, que seria deidade, né? Mas essa deidade se realiza de um modo aqui nesse Deus, de outro modo nesse outro Deus, né? Aí sim. Poderia se aplicar o caso dos deuses gregos. Sim. E de outros. Porque a humanidade, né, ela se realiza de um modo em mim, de outro modo em você, etc. Então, tirar Deus do gênero é afirmar que Ele é um ser único, inigualável, poderia dizer infinito, no sentido de que não comporta nenhuma finitude das criaturas, nenhuma potência. Colocar também Deus fora do gênero significa que a inteligência, para Santo Tomás, ela está em tensão contínua para o real. Porque a nossa inteligência, em geral, costuma classificar tudo em categorias. E aqui, quando eu digo que Deus não está em nenhum gênero, eu estou tirando de Deus toda e qualquer categoria na qual eu possa colocá-lo. Então aqui vamos dizer assim, é a inteligência na sua abertura máxima para o real, para a realidade. Aqui ela não está colocando Deus em nenhuma gaveta. Essa realidade que nós chamamos de Deus não está colocando em nenhuma gaveta. A atenção é a abertura máxima da inteligência para o real. Se manifesta aqui. O outro argumento, Deus é o seu próprio ser, nós já vimos, mas o ser como tal não é gênero, não pode ser gênero. Por que o ser não pode ser gênero? Porque existe uma diferença de Santo Tomás entre o gênero e a diferença específica, não é? Entre animal e racional, não é? Então, o gênero, ele tem que ter certas propriedades que a diferença específica, ou melhor, a diferença específica tem que ter certas propriedades que o gênero não tem. A diferença específica é racional para o homem, não é? E o gênero animal não tem necessariamente essa propriedade. Então há aqui uma diferença. A diferença específica tem algo que o gênero não tem. Agora o ser, Deus é o ser. O ser não pode ser gênero. Porque se ele fosse gênero, ele teria que ter uma diferença específica. E a diferença específica teria que ter algo que o gênero não tem. Mas o que é diferente do ser? Não é?
nada. É só o nada que poderia diferenciar-se do ser. Então o ser não pode ser gênero. E Tomás conclui aí que Deus não está em nenhum gênero, porque ele é o seu próprio ser. E isso já era claro para Aristóteles, né, que o ser como tal não pode ser gênero. Porque a diferença específica é ser também. Se o ser fosse um gênero, não haveria distinção entre o gênero e a diferença específica. A diferença específica é ser. O que existe diferente do ser é só o nada, que não existe. Tá certo? Agora, esses conceitos aqui são todos muito abstratos, né? Eu estou tentando traduzir o mais possível, mas eu reconheço que é abstrato. Vocês, para ir penetrando no sentido, tem que ir lendo, relendo. Alguma dúvida? Acostumar com os conceitos, alguns são mais fáceis de memorizar, né? Outros são mais áridos, né? Esse do ser, mente, ser, são mais complicados, né? Supósito, hábito.